O dinheiro pode fazer algumas coisas boas nas mãos certas, mas não pode satisfazer os anseios de sua alma. Não pode satisfazer os anseios do seu coração. Ele não pode preencher aquele vazio que Deus colocou em você, que só Ele pode preencher mediante um relacionamento pessoal com Ele, através de seu Filho Jesus. Mensagem de hoje. Falta algo em sua vida? There is a call that has sounded all over this land, and all those who believe have been given a chance to bring light where there's darkness. We have been called to bring hope where there's need, defending the helpless, protecting the weak is God's plan. So we must let it be known who we are. Let it be said with all our hearts that we will live for Christ alone, and we will give our lives to let it be known. I know there are those who would silence the name we would share, yet we see a need for His truth everywhere. So with courage we'll answer, with mercy and faith, proclaiming the good news of Jesus today. For that's what the world needs to hear. Again we must let it be known who we are. Let it be said with all our hearts that we will live for Christ alone, and we will give our lives to let it be love that fills our words until each soul has heard. May His grace come shining through whatever He gives us to do. Let it be known who we are. Let it be said with all our hearts. Let it be known who we are. Let it be said with all our hearts that we will live for Christ alone, and we will give our lives to let it be known. Let it be known. Let it be known. Quando você pensa em sua vida, o que gostaria de mudar se tivesse o privilégio de mudar alguma coisa? O que você mudaria? Você mudaria sua renda? Sua saúde? Seu trabalho, sua profissão? Você mudaria o lugar da sua residência, o carro que dirige? Você mudaria com quem está casado? Seria perigoso alterar o local onde você vive? Você mudaria algumas áreas pessoais e privadas? O que você mudaria em sua vida se pudesse apenas mudar alguma coisa? Você sente necessidade de mudar alguma coisa porque algo está faltando? Talvez você não saiba o que é, mas lá no fundo algo está faltando. Você talvez tenha um bom emprego, talvez tenha uma boa renda, talvez goste do lugar onde mora, você tenha uma boa saúde, bem casado talvez, e assim por diante. Mas há algo suspenso em sua existência que você não pode manipular. Alguma coisa está faltando. Você já tentou isso, aquilo e aquilo outro? As pessoas fazem mudanças na vida que não são a verdadeira mudança que necessitam, mas há algo faltando e você quer descobrir o que é. É disso que trata a nossa mensagem. É acerca de alguém da Bíblia que tinha tudo, mas faltava alguma coisa. Quero encorajá-lo a ouvir com atenção. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10.
Vamos ler esses versículos acerca de um homem rico. Às vezes, as pessoas leem esta passagem da Escritura e dizem: isso não se aplica a mim porque não sou uma pessoa rica. Você só saberá se isso se aplica ou não a você quando você ouvir. Assim, quero encorajá-lo a ouvir com atenção, porque há mensagens que talvez você nunca ouviu. Posso lhe dizer uma coisa: há aqui uma mensagem para todos os que querem uma mudança de vida e não conseguem descobrir qual é. Essa mudança pode ser descoberta nesta passagem particular. Então, vamos começar. Deixe-me dizer logo de cara que na sua Bíblia, nesta passagem, há provavelmente um título de tamanho um pouco maior que diz: Um Jovem Rico. Mas se você ler a passagem, você vai dizer: onde é que eu me encaixo aqui? Em Mateus, ele é chamado de um jovem rico, como também em Marcos, na Nova Versão Internacional. E em Lucas, ele é chamado de um homem rico. Podemos estar certos de que se trata de um jovem rico. Então, vamos começar no versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Agora, você olha para essa passagem e diz: Bem, você sabe, eu não sou rico. Não sei o que esse texto tem a ver comigo. Bem, deixe-me dizer logo de cara que você pode ter tudo que o mundo tem para oferecer. Você pode ter tudo, mas faltará ainda alguma coisa. Essa é a situação de muitas pessoas. Elas têm tudo, mas há algo dentro delas, um vazio, a corroê-las. Para preencher esse vazio é preciso apenas remover uma espécie de trava que não vai embora. E as pessoas precisam removê-la. Assim, quando você pensa nesse jovem, a Escritura diz que ele era rico, era jovem, e podemos dizer que era saudável. Ele era uma autoridade. Então, pense nisso. Não é isso que a maioria das pessoas desta geração, pessoas mais jovens, bem-vindas, que querem? Eles querem se dar bem na vida, querem tudo geralmente muito rápido. Querem que as coisas estejam a caminho enquanto são jovens. Não há nada de errado em ter desejos para a sua vida. O que fazem esses desejos quando se tornam realização? Assim, a Escritura diz que aquele moço era um jovem rico que tinha tudo o que você acha que ele teria, possivelmente não precisando de nada. Rico, jovem, autoridade e posição na vida. Por isso, soa como se ele vivesse no século XXI. Então, se eu lhe perguntasse se você gostaria de ser rico, jovem e de boa posição na sociedade, você, como a maioria das pessoas na sua idade, levantaria a mão. Há algo de errado em ser rico, jovem e ocupar uma boa posição na sociedade? Não, não há.
Veja você, a verdade é que não estamos pensando corretamente acerca da vida, estamos míopes. Se pensamos que ouro, dinheiro e coisas semelhantes podem nos satisfazer. Sofremos de miopia se achamos que boa saúde e oportunidades vão nos satisfazer e preencher tudo em nós. Tudo isso era verdade na vida desse jovem da Escritura e é verdade na vida de muitos hoje. A segunda lição que esse texto bíblico nos ensina é esta: nosso amor ao dinheiro e o desejo de coisas materiais pode levar-nos a perder a coisa mais importante na vida. As pessoas não percebem que o dinheiro é perigoso. Alguém diz, bem, como pode o dinheiro ser perigoso? As pessoas acham que se tiverem dinheiro suficiente, poderão ir aonde querem, fazerem o que querem, casar com quem querem, vestirem o que querem, usarem o que querem, guiar o carro que querem, viverem onde querem, comerem o que querem, assim por diante, e por aí vai. Tudo isso são algumas das coisas que o dinheiro pode fazer, mas não satisfaz. Você pode ter todo o dinheiro do mundo que deseja ter, mas se não tiver boa saúde, você não tem nada. O dinheiro não pode comprar a saúde. Se você não tiver ninguém a quem amar, ouça, você não pode comprar esse alguém. Em outras palavras, o seu dinheiro não pode comprar a paz, a alegria, a felicidade, o contentamento e certamente não pode comprar a vida eterna. O dinheiro pode fazer algumas coisas, ele pode fazer muitas coisas boas nas mãos certas, mas não pode satisfazer os anseios de sua alma. O dinheiro não pode satisfazer os anseios do seu coração, não pode preencher o vazio que Deus colocou dentro de você, vazio que só Ele pode preencher mediante um relacionamento pessoal com você, através do Filho dele, Jesus. Você pode ser uma pessoa muito rica, você pode ter tudo, pode ter o prestígio e a proeminência, a popularidade da posição e do poder. Você pode ter o dinheiro para comprar o que quiser, ir a qualquer lugar que desejar, mas no fundo, no íntimo, algo está faltando. Esse algo que falta é um relacionamento pessoal com o Filho de Deus. Esse jovem tinha tudo. Você poderia perguntar, bem, o que é que lhe falta? Não lhe falta nada. Ele tinha tudo. Mas, se você observar, ele ficou desesperado ao ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz que ele correu para Jesus e caiu de joelhos. Alguém deve ter lhe dito, aqui está o homem que pode satisfazer o desejo do seu coração. Aqui está o homem que pode dar-lhe a vida eterna. E ele correu para Jesus. Naqueles dias, correr em público era uma espécie de baixeza, de vulgaridade. Ele está correndo para Jesus, prostrando-se diante dele. E o que está acontecendo? Ele simplesmente diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, apesar de tudo que tinha e de tudo que ele era e de todos os seus relacionamentos, ele finalmente descobriu que o que ele queria era uma coisa que o dinheiro não podia comprar. Sua popularidade não funcionava e nenhum de seus esforços parecia fazer qualquer diferença. Ele desejava a vida eterna. Então, ele corre para Jesus e lhe pergunta, que poderia fazer para herdar a vida eterna? Eu lhe diria que o dom da vida eterna não é o resultado de nossas boas obras. Em outras palavras, você não vai chegar no céu por causa de boa conduta. Se você observar, Jesus não condenou o gesto desse jovem quando lhe perguntou, que farei para herdar a vida eterna? Veja o que Jesus responde. Jesus começa com os mandamentos. Ele omite o primeiro acerca de amar a Deus e o quarto acerca da guarda do sábado e assim por diante. Ele ignora aqueles, ele também ignora o último. Então ele diz, você conhece os mandamentos. Ele começa com, não matarás. Veja, Jesus só falou acerca de como o moço havia vivido. Ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele disse, mestre, a tudo isto tenho obedecido.
toda a minha vida, hein? É como se o moço dissesse: bem, então, se faço o que devo fazer, por que não tenho qualquer paz e alegria? E por que corro para o Senhor e aqui me ajoelho pedindo: que farei para herdar a vida eterna? Eu tenho feito todas estas coisas. Bem, observe que Jesus não disse: não cobiçarás. No final, pulou os 4 primeiros e o último, porque Jesus sabia qual era o problema do jovem. Ele era muito rico. Na verdade, lemos em Lucas que ele era muito rico. Assim, ele diz: tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, o moço esperava que Jesus lhe dissesse: bem, se você tem feito todas essas coisas, você pode ter o dom da vida eterna. Mas Jesus não lhe disse isso. Assim, a Escritura diz que Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Algo faltava na vida do jovem. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Agora, toda a ideia do moço era que, se ele fizesse coisas boas o suficiente, ele seria salvo. Escute-me, a maior parte do mundo tinha a mesma ideia. Se eu sou uma boa pessoa e não roubar, não mentir, não enganar, ser um bom marido ou uma boa esposa, ou se dou dinheiro à igreja, se faço todas estas coisas, então certamente vou ser salvo. Mas a Bíblia diz claramente que não é por obras de justiça que temos feito que somos salvos, mas pela misericórdia de Deus. Se uma pessoa pudesse ser salva por fazer o bem, Jesus não teria morrido na cruz. Assim, o moço corre para Jesus na base do que estava fazendo. Assim, portanto, deveria ele ter o dom da vida eterna. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Veja isto, Jesus não o condenou. Ele o amou, sabendo que o moço estava totalmente enganado. O jovem rico pensou que tudo o que tinha acumulado e toda a sua boa reputação o levaria ao céu. Quando Jesus mencionou os mandamentos, foi com o propósito de trazer o moço ao ponto de perceber que estava pecando. Veja o que acontece. Diz a Escritura: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Agora, vamos esclarecer uma coisa. Essa não é a maneira como você se salva. Jesus não está dizendo que se você der aos outros tudo o que possui, vai ser salvo. O que ele trata aqui é do pecado da cobiça, o pecado que aquele jovem rico cometia. Jesus está simplesmente dizendo: aqui está o que você faz, você cobiça. Agora, isso não significa que, a fim de você ser salvo, você tem que vender tudo o que possui e dar aos pobres. Não, porque, veja isto foi apenas um incidente. Aquela foi a ocasião em que o moço aprendeu que precisava enfrentar sua avareza e seu pecado. O entendimento errado dele se interpunha entre ele e a salvação. Era a ambição dele, seu espírito avarento, sua dependência das coisas materiais e a sua falta de confiança em Deus. Portanto, nessa ocasião, o que Jesus estava dizendo ao jovem, em outras palavras, era: olha, a salvação que você deseja, você não pode obtê-la por meio de boas obras. Você tem que chegar lá entregando tudo a mim e confiando em mim como o seu Salvador. Então, o que ele faz? Ele absolutamente rejeitou a vida eterna. Ouça, ele tentou apegar-se a algo que ele não podia manter, quando poderia ter tido algo que não podia perder. As pessoas não percebem que passam o tempo tentando acumular isto e aquilo, na tentativa de obter a paz, a felicidade e a satisfação, e acabam perdendo aquilo mesmo que passaram a vida tentando guardar. Pelo que você acabou de ver,
Para algumas pessoas, a riqueza é uma questão de orgulho. Tive pessoas que me disseram: você está me dizendo que não basta eu ter aceitado a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal? O que mais eu poderia fazer? Eu não disse nada. Não. Eles não podem aceitá-lo. Você sabe por que eles não podem aceitá-lo? É o orgulho, e aqui está o orgulho. Ouça, eu preciso fazer alguma coisa a fim de ser salvo. Você vê, é orgulho absoluto. Eles querem fazer algo que lhes dê o crédito para fins de salvação. É algo impossível. Quando eu tinha 12 anos de idade, não tinha nada que pudesse apresentar como crédito espiritual. Não importa quem você é, se você está salvo. Nós dois viemos ao Senhor Jesus Cristo como pecadores, pedindo que nos salvasse pela graça dele, pelo amor e a misericórdia dele, não com base em qualquer coisa que tivéssemos feito ou iríamos fazer. Não fizemos nada nem demos nada. E essa é a maravilha acerca da salvação. É dom de Deus e não algo que você e eu compramos. Assim, Jesus nos ama, mesmo quando fazemos as coisas erradas. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele moço e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Jesus diz que é difícil. Por quê? Porque os ricos, ao se tornarem a própria segurança e a verdade deles, eles não pensam para além desta vida. Quando a morte vem, escute, ela não faz nenhuma distinção quanto à sua idade, quanto aos anos que você viveu ou quanta coisa você possui. A vida é muito insegura. Tudo ao nosso redor está mudando, mas uma coisa não muda: o nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esse relacionamento resolveu, uma vez por todas, a garantia da nossa salvação. Quando morrermos, estaremos com Ele para sempre. Então, você pode notar nesta passagem que Jesus reconhece que é muito difícil para as pessoas ricas chegarem ao céu. Jesus olhou ao redor, ele diz no versículo 23, e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Você percebe? Ouça, isso é um aviso. É muito difícil para as pessoas muito ricas chegarem ao céu. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Ouça o que Jesus disse. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Você deve pensar nisso. Se você é uma daquelas pessoas muito ricas, isso não significa que você pecou para viver nesse caminho. Se você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você é salvo. Mas lembre-se disso, você é muito abençoado. Você está salvo porque Deus o salvou. De tal maneira Deus operou em sua vida que lhe abriu os olhos e o coração e o levou a confessar os seus pecados e a receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Jesus diz que só Deus pode levar uma pessoa rica para o céu. Mas o que significa possuir riqueza? A riqueza dá aos seus possuidores uma sensação de falsa segurança. Alguém poderá dizer: eu sou muito rico, dou muito, torno a dar e dou de novo. Escute, você poderá ainda estar apostando no fato de que o que você está dando para Deus e o que você está dando para a igreja e o que você está dando vai ajudar na expiação dos seus pecados. É o sangue de Jesus.
Quando ele foi para a cruz porque essa era a única maneira que uma pessoa pode ser salva. Jesus derramou o sangue dele para expiar o pecado de toda a humanidade, o que torna possível a qualquer um e a todos, ricos e pobres, quem quer que seja, ir para o céu. O que acontece é que aqueles a quem Deus permitiu a bem-aventurança de acumular riquezas têm mais dificuldade de ir para o céu. Ele diz que é como fazer passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Assim, todos os que andam dizendo "eu tenho que ter", deveriam mudar a linguagem. Você não tem que ter qualquer coisa. O que você tem que ter é Jesus. Tudo o mais é supérfluo. Portanto, gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Falta alguma coisa para você? Bem, a pergunta final é: você pode olhar para o seu passado e apontar um momento em que disse, fiz um compromisso de confiar em Jesus, de acreditar nele, ou seja, de recebê-lo como meu Salvador pessoal? Sei que confiei nele como o meu Salvador. Agora, algumas pessoas, como por exemplo a esposa do Dr. Graham, disse que não poderia determinar o tempo, mas sabia que em algum momento ela havia entregado a sua vida a Cristo. Você pode não ser capaz de lembrar o tempo, mas você tem certeza de que em algum momento de sua vida você tomou a decisão mais importante, a decisão que determinou o seu destino eterno, a decisão que ninguém pode mudar, a decisão que ninguém, de nenhum modo, pode roubar de você. Você é salvo pela graça de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos porque podemos ser salvos de um modo simples e claro, bastando colocar a nossa confiança em Ti. Obrigado por nos avisar em Tua palavra, a fim de não sermos traídos ou enganados, aceitando a mentira do mundo de que podemos ser bons o suficiente dentro de nós mesmos. Todos nós somos pecadores, todos nós temos pecado contra Ti, todos nós chegamos à mesma cruz e todos nós fomos lavados no mesmo sangue de Jesus. Nós te amamos e te louvamos, querido Pai, e te pedimos que, se há alguém aqui que não está certo de sua salvação, que possa resolver isso agora, que façam essa entrega total ao Senhor. Oro, Pai, em favor daqueles que talvez estejam ainda inseguros quanto à salvação, que eles se prostrem diante de Ti e resolvam essa questão de uma vez por todas, e que, a partir daquele momento, a segurança deles não mais esteja baseada no que têm ou no que são, mas sim baseada em quem Tu és e no que prometeste. Em nome de Jesus. Amém. Nada neste mundo pode oferecer a satisfação encontrada num relacionamento pessoal com Jesus. Acesse ministérioemcontato.com e aprenda mais sobre como seguir a Jesus e desfrutar de suas bênçãos resultantes de dedicar-se a Ele. Acesse ministérioemcontato.com e aprenda mais sobre como seguir a Jesus e desfrutar as bênçãos resultantes de dedicar-se a Ele. Lá você pode ver a mensagem de hoje. Falta algo em sua vida? E uma biblioteca de mensagens grátis e inspiradoras do Dr. Stanley, anotações do sermão e recursos para ajudá-lo a fortalecer a sua fé e a sua confiança nas santas promessas de Deus. Baixe o aplicativo Em Contato para levar adiante o ensinamento do Dr. Stanley ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.